10h34. Agora há pouco, o Jornal das 10 teve a oportunidade de fazer um apelo para o Ademir Batista dos Reis, que saiu de Madre Deus de Minas, foi à Caixa Econômica Federal, recebeu R$600 e furtaram o dinheiro dele. A pessoa pegou a carteira, tirou o dinheiro e deixou a carteira do lado dele e foi embora. E ele ficou sem o dinheiro para retornar à cidade de origem, que é Madre Deus de Minas. Então nós fizemos um apelo, a passagem custa R$25 e o ônibus só vai sair de São João às 15h. Então uma pessoa ligou para cá, o Silvinho, nosso ouvinte Silvinho, o tricolor, ele ligou para cá e ele vai bancar a passagem e também o almoço para ele. Então nosso muito obrigado ao Silvinho, que está nos acompanhando, o Silvinho tricolor. 10h35, o Jornal das 10 está recebendo hoje mais uma vez a presença da doutora Bruna Carla Alves, que é delegada especializada em crimes de feminicídio da Delegacia de São João del Rei. É a nossa convidada nesta manhã de sexta-feira. Doutora Bruna, muito obrigado pela presença da senhora e um bom dia. Bom dia, Geraldinho. Bom dia, ouvintes da Rádio São João. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando um pouco, sobre o trabalho da Polícia Civil. Muito bem. A senhora foi convidada, especialmente, doutora, para falar de um possível crime que é da área da senhora, que uma criança de 6 anos teria sido abusada sexualmente em uma das ruas da colônia do Marçal e o suspeito foi localizado, foi preso, foi para a cadeia do Mambengo e ele acabou tirando a sua própria vida, usando a chamada Tereza, que é aquele lençol que o preso enrola, transforma-se numa corda, não é verdade? Isso. Eu queria saber em que pé que estão essas investigações. Então, no dia, eu não recordo a data agora, mas foi lavrado o auto de prisão em flagrante, né? Os policiais militares, eles estiveram na casa da vítima, ouviram a criança, foram ouvidos vários familiares da menina, né, que reportaram os fatos que ela relatou, que ela teria sido tocada nas partes íntimas, né, pelo suspeito. Agora nós estamos fazendo o levantamento, né, da vida pregressa dele, verificando se há outras vítimas e, infelizmente, aconteceu isso, né? Em breve nós encerraremos as investigações e encaminharemos ao Poder Judiciário. Doutora, a vítima, ela foi levada para poder fazer exame no IML? Sim, foi levada, mas assim, não teve constatação de ruptura de ímen, né? Porque nesses casos, o estupro de vulnerável não é só a conjunção carnal. Qualquer ato libidinoso com uma pessoa menor de 14 anos caracteriza o estupro de vulnerável. Então, na maioria dos casos, não ocorre conjunção carnal, com ruptura de ímen, no caso, se for uma menina, né? Mas aí, qualquer ato libidinoso caracteriza o estupro. E o ato libidinoso, ele não é detectado no exame, né, de constatação de violência sexual. Aí, nesse caso, o aconselhável, né, é a avaliação psicológica. E assim, é até bom, né, para deixar um alerta, porque as pessoas, às vezes, elas pensam assim, de forma equivocada. Qualquer ato libidinoso com um adolescente, uma criança que for menor de 14 anos, caracteriza estupro de vulnerável. Não precisa ter violência, não precisa ter grave ameaça. Basta a prática de qualquer ato libidinoso ou a conjunção carnal com um menor de 14. Nós temos vários casos na delegacia, inclusive, são de, às vezes, meninas que engravidam com 12, 13 anos. E, assim, às vezes o relacionamento é consentido pelos pais, às vezes tem um namoro, às vezes até uma união estável. E nesses casos caracteriza ainda assim o estupro de vulnerável, porque tem uma presunção legal, né, de que aquele menor de 14 anos ele não tem a capacidade de consentir. Então, mesmo que a menina de 12, 13, ela mantenha relação sexual de forma consentida, isso vai caracterizar o estupro de vulnerável. Doutora, mas se uma menor de idade, por exemplo, vamos fugir dessa faixa etária de 14 anos, a menor de idade tem 17 anos e gostou de um rapaz que tem 20,
e os dois estão tendo relacionamento, estão namorando normalmente, com o consentimento dos pais de ambas as partes. De repente ela fica grávida. O namorado cometeu um crime? Não, nesse caso não, porque teria crime se fosse menor de 14. Quando é maior de 14 anos e tem o consentimento, aí não caracteriza o estupro, né? Só vai ter o estupro com relação a uma pessoa maior de 14 anos se houver violência ou grave ameaça para a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso. Doutora, a senhora ouviu a vítima. O que ela disse? Então, eu não ouvi a vítima. Foi o delegado que estava no plantão que fez o flagrante. E, assim, nesses casos, a gente não ouve. Né? Tem uma lei que estabelece que a gente não pode ouvir vítimas de violência sexual que for menor de 14 anos, né? Aí, nesses casos, teria que ser um depoimento especial, mas o flagrante foi lavrado de acordo com o relato dos familiares da vítima, porque eles ouviram ela contou a mesma história para todo mundo, né? Então, o suposto autor deste crime, ele foi ouvido pelo delegado de plantão, não pela senhora. Isso. A senhora teve acesso ao depoimento dele? Não, né? Tive acesso, O que ele disse no depoimento dele? Ele negou os fatos, né? Negou tudo? Negou. Aí ele foi autuado em flagrante, foi para a cadeia e lá ele praticou o suicídio. Isso, assim, tá em investigação, né, esse fato que ocorreu no presídio, mas as informações preliminares é de que ocorreu autoextermínio. Muito bem. Agora, doutora, eu gostaria de saber, é verdade que quando uma criança é vítima de estupro, de qualquer tipo de abuso sexual, principalmente criança de 6 a 8 anos de idade, que ela muda de comportamento em casa? Sim, na maioria dos casos, quando a gente ouve os pais ou alguém, assim, um responsável, até professores, eles relatam essa mudança de comportamento da criança, do adolescente que sofre abuso sexual. A gente vê, assim, na maioria dos casos, a vítima ela passa a ter um comportamento muito sexualizado. Às vezes, crianças assim, de 5, 6, 7 anos, elas reproduzem o que elas vivenciam, elas reproduzem na escola. Já tiveram casos que o abuso sexual foi detectado na escola. Às vezes, a criança fez uma brincadeirinha com um coleguinha, a professora achou aquilo estranho, né? E aí foi questionar a criança, onde você aprendeu isso? E acabou que a criança relatou que tinha aprendido aquilo com o pai, o padrasto, vários casos assim. E, assim, as mães, elas têm que ficar muito atentas nessa questão de mudança de comportamento. O comportamento mais comum das vítimas é esse comportamento sexualizado muito precoce, porque ela vai reproduzir o que aconteceu com ela. Mas tem algumas vítimas que elas ficam retraídas, elas perdem o interesse por coisas que elas gostavam de fazer, se mutilam, essa questão de cortar os braços, se autolesionar. Muito comum isso também, porque é uma forma assim que eles veem que a vítima, né, e acontece muito da própria vítima se sentir culpada. Então é um jeito que ela acha de se punir, sendo que ela é a vítima. Então a gente vê muitas situações assim. Como se fosse sentimento de culpa. Isso. Agora, é verdade, doutora, que a maioria dos casos, as vítimas, principalmente assim nessa faixa de 5, 6, 7 anos, né, que são atraídas através de ofertas de balas, bombons, doces. Acontece muito isso do abusador, né, para atrair essas vítimas, ele dá presentes, essas coisas que criança gosta, bala, doce. Então as mães têm que ficar muito atentas com isso, né, não só as mães, né, mas os pais também, de verificar isso, porque é muito complicado. No mundo que a gente está hoje, as pessoas não costumam dar as coisas assim de graça, né?
e ficar atento se a criança chega com alguma coisa diferente em casa, perguntar, ficar sempre atento a essa questão dessa mudança de comportamento, conversar com os filhos, né? Assim, tem situações também de estupro que a gente descobriu a partir de psicólogos, né? Porque a mãe notou, o pai notou essa mudança de comportamento do filho e passou a fazer esse acompanhamento psicológico. E aí, no psicólogo, a criança se sentiu confortável, né? Para relatar o que aconteceu. Doutora, agora é importante também que os pais procurem saber aonde que a criança está frequentando, na casa do vizinho, com quem está andando, não é verdade? Isso é muito importante, porque a gente vê que muitos casos acontecem de pessoas que são próximas da família. Então, ficar muito atento, verificar assim, essa questão da criança, às vezes, ficar muito na casa de um parente, de um conhecido, tá sempre perguntando o que está acontecendo. Isso é muito importante para detectar essas situações. Agora, existe, doutora, muitos casos desse tipo de abuso praticado por gente da própria família, né? Irmãos, tios e pelo próprio pai. E em alguns casos, parece que a família da vítima procuram, como diz na gíria, abafar. Parece, se for levar isso para frente, o meu marido, o pai dela vai ser preso, nós vamos passar por dificuldade financeira. Isso acontece, doutora? Acontece muito. Tem situações que às vezes a criança relata para um desconhecido o que aconteceu, relata na escola, e isso acaba chegando ao conhecimento da polícia. E aí, quando a gente vai apurar, não são raros os casos que a gente descobre que a vítima contou para a mãe, contou para um parente próximo, e aí, às vezes, por essas questões, medo, né, de enfrentar dificuldade financeira, porque geralmente nesses casos a gente vê muito que o pai, o padrasto, ele é que cobre, né, essas despesas do lar. Às vezes a mãe da criança não trabalha, não tem uma renda, né, e aí ela fica com medo de passar necessidade. Tem muitas mães, assim, que às vezes também não acreditam no que o filho relata, né. Doutora, agora é perigoso, é arriscado a mãe ou o pai pedir a menor de idade, seja menino ou menininha, de 6, 7 anos, 8 anos, para poder se distanciar da casa, assim, 300 metros, 200 metros, para poder ter acesso a um estabelecimento comercial para comprar alguma coisa para casa. Isso aí também há um risco nesse itinerário de ida e volta? É um risco muito grande, porque a gente não sabe quem que está ali observando a criança, né, o adolescente. Recentemente a gente viu na cidade de Lavras, né, que uma menina ela foi abordada em via pública e infelizmente pelas notícias parece que foi estuprada. Então tem que ficar muito atento, evitar ao máximo de pedir a criança para ir em algum lugar sozinha, tá sempre ali junto, levar na escola, às vezes num catecismo, numa atividade que a criança faça fora de casa, tá sempre acompanhada de um adulto, de um responsável. Porque não raras vezes, né, a criança é abordada sozinha na rua e acontece esse tipo de coisa. Recentemente, há cerca de alguns dias, lá em Belo Horizonte, eu não sei se a senhora viu pela televisão, uma menina de 12 anos saiu acompanhando um desconhecido. Ela saiu do espaço próximo da casa dela e os dois adentraram numa residência lá. Ela foi estuprada, usou droga e depois ela morreu. Só teve conhecimento desse caso, né? Sim, eu vi essa notícia, né? Assim, nos noticiários. Realmente um caso muito triste, né? Parece que o suspeito está preso. Está preso. Doutora, a senhora tem quantos dias para poder concluir o inquérito e enviar para a justiça? Nesse caso, como o suspeito ele faleceu, ele volta a ter o prazo comum de 30 dias. Se a gente não finalizar nesses 30 dias, a gente manda para o Poder Judiciário solicitando o prazo, né? Aí não tem um prazo definido, mas dentro de 30 dias eu tenho que mandar, se eu não conseguir concluir, solicitando mais prazo. Para finalizar, nós estamos no período do carnaval.
Os pais saem, levam as crianças e outros deixam as crianças em casa. E acaba tomando uma cervejinha, fica alegre. Qual o conselho que o senhor daria nesse período muito importante que é o carnaval? Tomar muito cuidado, né, com os filhos, porque infelizmente as pessoas elas costumam confundir as coisas, né, achar que carnaval é bagunça, que tá tudo liberado, que pode fazer o que der na cabeça, e aí aumenta o risco, né, dessas situações. Então os pais eles têm que ficar muito atentos a isso, não deixar os filhos saírem sozinhos, principalmente nesse período que a gente não sabe, as pessoas usam máscara, né? Assim, muita gente às vezes de fora da cidade, e assim, não deixar sair sozinho, ficar sempre atento, se levar o filho para curtir um bloco, uma escola de samba, né? Ficar ali de olho, não deixar sair de perto. E se for deixar a criança em casa, procurar deixar com pessoas idôneas, de confiança, né, doutora? Isso, deixar com pessoas, assim, responsáveis, assim, de confiança. Ok. Doutora, mais alguma informação? Queria pedir, né, às pessoas, assim, a gente está vendo um aumento muito grande da criminalidade, as pessoas estão muito estressadas, nervosas, eu não sei se é esse período de pré-carnaval. Pedir para as pessoas terem calma, pensar, né, antes de fazer as coisas. A gente está vendo também o aumento, assim, da violência doméstica, muitos casos de agressão, de ameaça. E assim, semana que vem nós vamos iniciar uma operação pré-carnaval para estar cumprindo o mandado de busca, mandado de prisão, e mostrar, né, o trabalho da Polícia Civil, principalmente agora nesse período pré-carnaval. Ok. Você ouviu a doutora Bruna Carla Alves, da Delegacia Especializada de Crimes de Feminicídio de São João del Rei. Doutor, um grande abraço para a senhora e um bom carnaval. Eu que agradeço a oportunidade e agradecer esse espaço e pedir às pessoas para curtirem o carnaval de forma consciente. Ok. São 10 horas e mais 51 minutos.